19 meses depois, as coisas mudaram. Para quem viu o vídeo que eu postei aqui sobre o caso da brasileira Juliana Pérez Magalhães, que se envolveu na morte da host mother Christine Benfield, temos atualizações desse caso e talvez atualizações que ninguém esperava. Então fica aqui comigo que eu vou contar tudo para você. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Bom, então vamos dar uma recapitulada rápida para quem não viu o primeiro vídeo. A mãe, Christine, 37 anos, enfermeira, o marido, Brandon, 39 anos, agente da Polícia Federal, e a Juliana, babá, ou au pair, 23 anos. Então a Juliana foi para esse programa de au pair para aprender inglês nos Estados Unidos. Ela cuidava da bebezinha da família de 4 anos e já era o segundo ano dela na casa, então provavelmente o programa dela deve ter sido estendido um pouco, porque normalmente dura entre 1 ano e 1 ano e meio. Mas vamos lá, o que aconteceu? Dia 24 de fevereiro de 2023, a polícia foi chamada para a casa dos Benfield e chegando lá, eles encontraram 2 corpos. Além da Christine Benfield, que tinha sido esfaqueada diversas vezes, um estranho que posteriormente foi identificado como Joseph Ryan, de 39 anos, que também estava morto. Então, a Juliana estava indo no zoológico, mas aí ela voltou para buscar o lanche que ela tinha esquecido. Ela viu um carro estranho estacionado na frente da casa da família e aí ela ligou para o Brandon para ele voltar e ver o que estava acontecendo, porque ela não sabia quem era aquela pessoa que estava dentro da casa, Já era um pouco estranho. Quando o Brandon entrou, ele viu esse homem em cima da mulher dele com uma faca na mão. A Christine estava nua e esse homem estava vestido. O Brandon começou a gritar para ele abaixar a faca e o Joseph começou a esfaquear a Christine. Aí então o Brandon, que tinha uma arma de serviço, deu o primeiro tiro. Nessa hora tudo ficou muito confuso no depoimento da Juliana, porque ele foi mudando aí conforme o tempo. A Juliana ela foi mandada pelo Brandon para ir para o porão com a bebê, mas aí quando ela ouve o tiro, ela sobe e aí nisso o Brandon pede para ela ir no cofre, que era dentro do banheiro ali do quarto, do closet, e pede para ela pegar uma arma. Então ela dá o segundo tiro no Joseph, que já estava caído. E a pergunta que todo mundo se fez no primeiro vídeo, é por que ele mandou a babá pegar uma arma e atirar nesse cara que já estava caído, Bom, se você quiser saber de todas as informações, de todos os detalhes, eu vou deixar o primeiro vídeo linkado aqui abaixo, porque tem muita incongruência nessa história. A Juliana deu depoimento dela assim que aconteceu ali todos os fatos, ela estava sem advogado e ela disse uma coisa ali para os policiais que tomaram depoimento dela, depois no tribunal ela disse outra e o Brandon se manteve calado o tempo todo. Mas fato é que a Juliana foi presa em outubro de 2023, 8 meses depois do assassinato do Joseph, e da morte da Christine, que ainda estava meio sem solução, Logo após o crime, a Juliana se mudou para o quarto do casal, colocou fotos deles pelo quarto todo e poucas semanas depois ela já estava marcando para ir para um baile funk com as amigas. Agora, fatos importantes para você que não quer ir lá ver o primeiro vídeo. É que, meses antes, a Juliana e o Brandon estavam frequentando um estande de tiro e semanas antes do crime, o Brandon comprou a arma que a Juliana usou nesse mesmo estande aí. Semanas antes, eles também trocaram de telefone e apagaram o histórico do celular antigo. E por que o Joseph estava na casa? Porque um perfil foi criado com fotos da Christine e conversava com ele num site de fetiche e marcou um encontro com ele naquele dia. Mas depois que a polícia pegou o computador da família, eles perceberam que a maneira como esse perfil conversava com o Joseph era totalmente diferente da maneira que a Christine costumava falar. Então a polícia começou a desconfiar que alguém criou esse perfil para atrair o Joseph para casa naquele dia e fazer parecer um crime sexual. O Brandon nunca foi acusado de nada, ele se manteve calado em todas as audiências e todo mundo que sabia desse caso estava indignado que esse cara ia sair ileso, sendo que ele atirou no Joseph, ele deu o primeiro tiro e ele estava tendo um caso com a babá também, então essa história estava toda muito mal contada.
Mas, 1 ano e 7 meses depois do crime, o Brandon foi indiciado pela morte da esposa e do Joseph e ele está enfrentando nada mais, nada menos que 4 acusações de homicídio qualificado e a utilização da arma de fogo também durante um crime. E essas 4 acusações é porque a promotoria tem várias vertentes que eles podem seguir para explicar como o Brandon conspirou para tirar a vida da esposa. Então, se a coisa estava feia para Juliana, que a gente achou que ia pagar o pato sozinha, a coisa está muito pior para o Brandon agora, porque ela não está sendo acusada em homicídio em 2º grau, que é quando tem uma premeditação, e já ele sim. Mas as coisas podem mudar, as acusações ainda podem mudar. A Juliana não conseguiu direito à fiança ou de responder em liberdade, porque o juiz entendeu que tinha possibilidade de fuga para o Brasil, já que logo após o crime ela pediu um 2º passaporte, porque a polícia acabou pegando, prendendo o primeiro passaporte dela. O julgamento da Juliana está para novembro, ele já foi adiado, mas está para novembro desse ano, e o do Brandon para fevereiro de 2025. Se ela for condenada, como eu disse no primeiro vídeo, ela pode pegar até 40 anos de prisão, e se o Brandon for condenado por tudo isso aí, ele pode pegar a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E a fiança para o Brandon também foi negada porque os promotores disseram que havia evidências de que ele estava aprendendo português e de que ele pretendia ter uma vida aqui no Brasil. Fora que tem 3 aeroportos ali em Washington, D.C., muito perto, em que ele poderia facilmente fugir. Bom, como esse vídeo é um vídeo de atualização, então não quero ficar aqui contando todo o caso novamente. Se você quiser, novamente vai estar linkado aqui abaixo. E agora vamos para as considerações finais. Eu li um jornal americano em que uma mulher dizia ter tido um caso com o Brandon no passado, então esse não era o primeiro caso extraconjugal dele, algo que ele tentou fazer com a Christine, tentou acusá-la de adultério, porque assim ele pode criar todo um cenário ruim em cima dela, além de que no tribunal a defesa dele provavelmente vai usar isso, vai tentar lançar uma luz ruim sobre a vítima, sobre a Christine, e tentar transformá-la numa pessoa ruim. Eles sempre tentam fazer isso, e assim, como se isso justificasse alguém tirar a vida dela, alguém tirar a vida de outra pessoa. Bom, eu não sei até que ponto que a Juliana sabia disso, até que ponto ela sabia de todo esse plano, de tudo isso que ia acontecer para tirar a vida da Christine e o Brandon não precisar passar por um divórcio, por divisão de bens, por tudo isso. Mas, assim, o Brandon, eu tenho certeza que ele tá enfiado nisso até o pescoço e que ele planejou tudo isso. Eu acho que por mais que tenha demorado a prisão do Brandon e pra gente aqui, julgando de fora, fosse meio óbvio que ele tivesse envolvido, a polícia precisava ter um caso bem fundamentado, com provas mais concretas, para poder indiciar ele pelo crime. Agora vamos lá. Toda a frieza da Juliana, toda a frieza que ela demonstrou se envolvendo com o chefe e depois dormindo ali no quarto, na cama, que tudo aconteceu, agindo como dona da casa, é estranha? Sim, mas isso não significa que ela planejou tudo isso com ele, não significa que ela cometeu todos esses crimes. Ela tá longe de ser inocente, na minha opinião, mas cada pessoa tem que ser julgada pelo que de fato fez, E talvez tenham coisas muito mais concretas que provem o que cada um fez, quem criou esse perfil, quem planejou tudo, e talvez só a polícia saiba disso e vai apresentar nas próximas audiências. A defesa do Brandon pediu fiança, alegando que ele teria que cuidar da filha pequena. Nem preciso comentar, Porque eu acho que a filha dele é a última coisa que ele pensou quando ele planejou tudo isso. E agora ela tá aí sem a mãe e sem o pai. É realmente muito triste. Bom, mas agora eu vou indo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa reviravolta, o que vocês acham desse caso todo. Não se esquece também de se inscrever no canal, de deixar um like para ajudar a Loba. Um beijo e até o próximo. Tchau!